Estamos em Apocalipse, capítulo 1. Vamos continuar nosso estudo dos versículos 9 até o versículo 20. Diz assim, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vejam só, primeira coisa que o apóstolo João diz aqui é: eu, João, irmão vosso. Em vez de se apresentar logo como um apóstolo, o que seria de se esperar, ele se apresenta primeiro como irmão, um irmão em Cristo. Até em suas cartas ele não se apresenta como apóstolo. Se você der uma olhada em 2 João, versículo 1 e 3 João, versículo 1, ele se apresenta lá como presbítero, o que hierarquicamente numa igreja seria inferior a um apóstolo. Então João demonstra assim que era uma pessoa humilde. Ele fala: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha que interessante, ele fala companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. O companheiro é aquele que faz companhia a alguém em alguma coisa. João se diz companheiro dos destinatários do Apocalipse em 3 coisas. Ele é companheiro deles na tribulação, isto é, na aflição ou dificuldades em geral. Isso é uma coisa que os crentes compartilham, os cristãos em geral compartilham, é aflição e dificuldade. Nisso com certeza somos todos companheiros. Se um cristão não passa por problema, dificuldade, então ele não vive nesse mundo. Não é à toa que o Senhor Jesus falou que no mundo passais por aflições. Então João diz: eu sou companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. E tudo isto em Jesus, isto é, por causa do vínculo que nós temos com Jesus. Porque essas dificuldades que ele está se referindo aqui são dificuldades que vieram sobre a vida dele por causa de sua relação com Jesus. Agora note, ele fala que é companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Veja que quando ele diz no reino, é porque Deus é o nosso rei e somos súditos dele. Então, no reino, porque todos nós fazemos parte do mesmo reino, onde Deus é o nosso rei. E por causa de fazermos parte deste reino, o mundo se levanta contra nós, se levanta contra os cristãos. É por isso que aqui ele também acrescenta, na perseverança. A consequência desse ataque do mundo ao reino de Deus, aos cristãos, é que temos que manter a perseverança. Isso deve ser uma consequência natural na nossa vida. Essas perseguições, tribulações que passamos, porque fazemos parte do reino, deve ser vista para nós como um incentivo a que perseveremos na fé, a que nos mantenhamos fiéis a Deus, para que não caiamos, não desviemos, não neguemos o nosso Senhor. Então a obrigação do cristão é manter-se firme diante desses problemas. Tudo isso deve ser visto, em última instância, sempre da perspectiva do vínculo que nós temos com Cristo. Alguns pregam por aí que quando estamos unidos a Jesus, a vida melhora, a vida se torna mais fácil, a vida se torna uma vida de conquista, prosperidade, mas a verdade é que não é bem assim. Toda pessoa que resolve ir para o lado de Jesus, automaticamente angaria para si inimigos de Deus, pessoas que odeiam a Deus, odeiam a Cristo, odeiam a sua palavra. Não é à toa que muitas e muitas religiões aí são tratadas com gentileza, com aceitação, com tolerância, mas com o cristianismo não acontece a mesma coisa. É normal que ele sofra perseguições por parte das pessoas em geral, que não são cristãs, por parte da imprensa, da mídia, por parte daqueles que não conseguem aceitar a existência neste mundo de um Deus que os condena por causa do pecado, de um Deus que vai julgá-los no final. Isso para o não crente, para o não cristão, é uma coisa inaceitável. Existir um Deus que no final de tudo vai julgar por causa dos pecados. E isso faz com que eles se levantem contra esse Deus. Mas Jesus fala em João 15, versos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. A única garantia que nós temos de passar pelas perseguições e continuarmos firmes, perseverantes, é se continuarmos unidos a Cristo. Naquilo que não pudermos fazer, Ele fará por nós. Naquilo que não estivermos suportando, Ele nos consolará e nos dará força. Naquilo que estivermos desanimando, Ele virá para nós e dará o incentivo necessário para que continuemos na luta. João continua: achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando ele diz achei-me, pode dar a impressão de que ele escreveu essa carta depois de sair da ilha, não é? Então ele recebeu a mensagem ali na ilha, depois saiu de lá e escreveu a carta. Isso explicaria por que ele escreve com o verbo no passado: achei-me. Porém, a maioria dos estudiosos entende o seguinte, que aqui João faz uso de um recurso na língua grega que é chamado de aoristo histórico. O que significa isso? Significa que o escritor, ele escreve da perspectiva de quem vai ler o escrito depois. É como se ele estivesse lá na ilha pensando, quando finalmente forem ler esse escrito, então isso vai acontecer mais na frente, no futuro. Então eu já vou escrever os verbos no passado. Isso seria uma possibilidade. E é a possibilidade que a maioria dos estudiosos considera aqui no caso de Apocalipse. Então João, embora estivesse na ilha, ele escreve: achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Que ele, porque ele pregava a palavra de Deus e porque ele testemunhava de Jesus, por causa disso ele foi parar em Pátimos, porque Pátimos era uma ilha localizada lá no Mar Egeu, na costa oeste da Ásia Menor, onde atualmente fica a Turquia, e ficava ali uma prisão penal naquela ilha. Então, toda vez que algum inimigo político do governo romano era preso, pego pelas autoridades, eles mandavam essa pessoa lá para a ilha de Pátimos. Então, João, por causa da pregação da palavra de Deus que ele fazia, por causa do testemunho de Jesus que ele dava, ele acabou sendo mandado para a ilha de Pátimos. Ficou lá como um prisioneiro político. Quem mandou João para lá, para a ilha de Pátimos? Provavelmente foi o imperador Domiciano, mais ou menos em 95 depois de Cristo. Vamos ver uma foto da ilha de Pátimos? Esta aqui é a ilha de Pátimos atualmente. Com certeza bem diferente de como era na época do apóstolo João, da época em que ela era uma ilha prisão. Pátimos, inclusive, é um destino certo para muitos e muitos turistas do mundo. Esta aqui é a ilha de Pátimos. Continuando, João diz, versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Olha que ele fala, achei-me em espírito. Essa expressão quer dizer que João entrou numa espécie de êxtase. É como se ele passasse, a partir desse momento, a ficar aberto a revelações espirituais. Como é que isso se dava exatamente, professor? Isso a gente não sabe, porque a Bíblia não descreve como é que se dava esse processo de ficar em êxtase. Talvez ele ficasse, como a gente vê em alguns filmes sobre os orientais, talvez ele ficasse sentado, fechasse os olhos e ali ele começava a ver na mente dele alguma coisa. Mas tudo que eu disser aqui não vai passar de especulação. O fato é que João, ele entrou num estado aqui de recepção a revelações espirituais. João passaria agora a ver coisas que só ele poderia ver. E essas coisas vão trazer uma mistura de visões simbólicas com realidade. Mais à frente você vai entender melhor. Ele fala, achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor, desde a época de João, ou melhor, até antes da época dele, era o dia que nós chamamos de domingo. Esse é o dia do Senhor. Qual é a prova disso? A prova disso são os documentos de alguns pais da igreja, alguns escritores cristãos dos primeiros séculos que escreveram sobre o dia do Senhor. Nós temos também o testemunho da própria Bíblia. Antes de apelar aos pais da igreja, poderíamos ver o testemunho da própria palavra de Deus. Observe, Atos 20, versículo 7 diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo,
que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Essa expressão, com o fim de partir o pão, quer dizer que naquela reunião, Paulo e os irmãos também iriam celebrar a Santa Ceia, instituída por Cristo. E fala aqui, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. Então, no primeiro dia da semana, diz aqui a Bíblia, em Atos 20, versículo 7, que Paulo se reuniu com os irmãos, aparentemente num culto, porque vai haver a celebração da ceia do Senhor, vai haver uma pregação aqui, onde ele exorta, onde ele faz um discurso até meia-noite. Quer dizer, todas as características aqui de um culto. E esse culto foi realizado quando? No primeiro dia da semana. Como ele se reuniu no domingo, um dia em que todos os cristãos se encontravam, também era no primeiro dia da semana que as igrejas faziam coletas. Vejam só, 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então, também no primeiro dia da semana era o dia que a igreja aproveitava pela ocasião da reunião para fazer coletas. Agora, continuando com o testemunho dos pais da igreja. Vamos lá. Epístola de Barnabé, que foi escrita ainda no final do século I. Século I ainda, hein? Quando o apóstolo João, por exemplo, estava vivo. Essa epístola de Barnabé não foi escrita literalmente por aquele Barnabé que era companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Essa epístola é considerada uma epístola apócrifa. Por quê? Porque ela não foi um escrito inspirado por Deus, mas ela traz uma informação importante. Vejam só, ele finalmente lhes disse: não suporto vossas neomênias. O que é neomênias? Festa para celebração da lua nova. E vossos sábados. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia. Primeiro dia ou 8º dia é a mesma coisa, é o domingo. Isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e, depois de se manifestar, subiu aos céus. Olha o que diz aqui na Epístola de Barnabé. Celebramos como festa alegre o 8º dia. E por que a igreja primitiva passou a observar o domingo, o 8º dia, em vez de observar o dia chamado sábado? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou dos mortos. Outro trecho aqui, de Tertuliano, no século II, em sua Apologia, capítulo 16. Outros, de novo, certamente com mais informação e maior veracidade, acreditam que o sol é nosso Deus. Somos confundidos com os persas, talvez, embora não adoremos o astro do dia pintado numa peça de linho, tendo-o sempre em sua própria órbita. Olha, como os cristãos comemoravam o dia do Senhor no domingo, e o domingo também era considerado o dia do sol, muitos pagãos diziam que os cristãos adoravam o sol, mas aqui Tertuliano combate essa ideia. Continuando, não há dúvidas, originou-se de nosso conhecido costume de nos virarmos para o nascente em nossas preces. Olha o que nós ficamos sabendo aqui nesse escrito, que os cristãos da igreja primitiva, eles costumavam orar virados para o nascente. Mais um motivo para que os pagãos dissessem que eles adoravam o sol. Continuando. Mas vós, muitos de vós, no propósito às vezes de adorar os corpos celestes, moveis vossos lábios em direção ao oriente. Da mesma maneira, se dedicamos o dia do sol, domingo, para nossas celebrações, é por uma razão muito diferente da dos adoradores do sol. Temos alguma semelhança convosco, que dedicais o dia de Saturno, sábado, para repouso e prazer, embora também estejais muito distantes dos costumes judeus, os quais certamente ignorais. E por fim, nós temos aqui o texto do Concílio de Elvira, um concílio que foi realizado no final do século II. Diz assim: se alguém na cidade deixa de vir à igreja por 3 domingos, seja excomungado por um curto tempo para que se corrija. Poxa, professor, que radical. Se deixasse de ir para a igreja 3 domingos já era excomungado? Na verdade, isso é radical demais até. Mas o que eu quero destacar aqui não é isso.
eu quero destacar aqui que realmente a igreja se reunia no domingo. Porque fala, se alguém deixa de vir à igreja por 3 domingos, então isso é uma prova de que a igreja se reunia no domingo. Na próxima aula, vamos ver um encontro de João com o Senhor Jesus. Até lá!